Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, a leitura dos Atos dos Apóstolos dessa terça-feira traz para nós o final de uma atividade de Paulo e Silas em relação a uma atitude que era errada naquela região, porque usavam uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com isso, né? Na cidade dos filipenses, de Filipos, tinha essa jovem. Ela era fazia os sortilégios, né? E Lucas narra que São Paulo e Silas, né, os dois estando lá, essa jovem, com esse espírito, ficou o dia inteiro falando coisas, dizendo que eles eram anunciadores do reino de Deus, falava do Deus vivo, mas com o deboche, né, debochando. E o texto fala que Paulo, olhando para essa jovem, expulsa esse espírito de adivinhação. Com isso, não tinha mais como os seus donos ganharem dinheiro, porque aí, né, como que ia conseguir enriquecer com isso? Daí, levam Paulo e Silas para o tribunal. E com isso, eles são açoitados, as suas vestes são rasgadas e ainda são jogados numa prisão. Lembrando que não é uma prisão qualquer, como era a prisão principalmente na cidade de Filipos, né? Uma cidade que era oriental, mas tinha toda uma característica ocidental, porque era uma cidade que tinha, era uma colônia romana. Vivia como se fosse Roma. A prisão era como uma montanha, a casa do carcereiro na parte de cima e depois o porão era onde ficava a prisão. Os degraus, quanto mais baixo, né, era onde ficavam os piores prisioneiros. E São Lucas narra isso, dizendo que eles foram colocados na parte inferior, sem nenhuma luz. Imagina a dificuldade para se respirar, né? A umidade que deveria ter em tudo aquilo, colocaram lá. E eles ainda foram presos por correntes. E o que eles ficaram fazendo lá? Murmurando,
reclamando. É isso que o texto diz? Não. O que o texto diz? À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Estavam entregues nas mãos de Deus. Por quê? Porque o que eles fizeram não era nada de errado. Estava anunciando Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo já tinha impulsionado Paulo, porque se nós olharmos alguns dias, Paulo, o próprio Atos dos Apóstolos nos traz que Paulo recebeu uma visão de um macedônio dizendo: vem para a Macedônia. E a cidade de Filipos era a cidade mais importante daquela região da Macedônia. Então Paulo estava indo lá porque o próprio Deus o tinha enviado. Ele não estava lá por causa da sua própria vontade. Deus o tinha conduzido, ele estava entregue nas mãos de Deus. Então, tudo que passou, eles rezavam, colocavam nas mãos de Deus. Porque sabiam que Deus estava no comando. Não era uma situação muito bela de se ver. O cenário não era o mais bonito. Todos doloridos, com as costas machucadas, porque foram açoitados. Então, com certeza, estavam na carne viva as costas. Num lugar bem inóspito, com dificuldade para respirar, com todo o sofrimento que é uma cadeia dentro de uma montanha. Né? Não era um lugar arejado, mas estavam entregues nas mãos de Deus. E Deus fez o milagre. Não por simplesmente fazer o milagre, mas porque Deus tinha a graça para derramar na cidade, começando por aquele carcereiro. Já tinha escolhido Lídia, que foi a primeira a abrir as portas da sua casa para que a comunidade começasse a ali se encontrar. E depois também tem essa família do carcereiro. Então o milagre foi para salvar aquele carcereiro. Então nós vemos o texto, no início ele queria se matar, Paulo disse: não faça nada disso, nós estamos aqui, nós não fugimos. Poderíamos fazer isso, mas não fizemos porque não devemos nada a ninguém. Nós queremos anunciar para você o reino de Deus. E aí o texto fala que esse carcereiro se converteu. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos olhar a nossa vida com o mesmo olhar dos apóstolos, que não perdiam tempo, que falavam de Jesus Cristo em tantas realidades, ou para grandes multidões, ou como também falando para uma única pessoa, no primeiro momento, para aquela senhora Lídia. E depois, ainda anunciando o reino de Deus, cantando, falando para os prisioneiros da graça de Deus, do reino de Deus. O texto não fala que aqueles que estavam presos também se converteram, mas acreditamos que também eles foram tocados pela graça, pela misericórdia de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, nós também precisamos ver na nossa vida essa realidade do Senhor. Muitas vezes situações não muito boas que nos acontecem, qual que é, no primeiro momento, talvez a nossa atitude? De reclamar, de murmurar, mas não, nós temos que colocar tudo nas mãos de Deus. Deus tem os meios, Deus tem a maneira para fazer com que alguém seja alcançado, até mesmo por situações não muito boas. É confiar na graça, na bondade do Senhor. Foi o que Paulo fez e foi frutuoso a sua missão naquela cidade. Mesmo a duras penas, porque o evangelho é assim. Evangelizar, falar de Jesus Cristo, anunciar o reino de Deus, não é sempre bem aceito. Tem os seus intempéries, as suas dificuldades. Precisamos o quê? Confiar na graça, na bondade e misericórdia de Deus. É o que nos diz o Senhor. Eu vou partir, voltar para aquele que me enviou. Eu vou vir do Pai e vou voltar para o Pai. E aí vocês ficaram tristes, porque eu disse isso. Mas eu preciso ir,
para que virá para vocês o defensor. Ele vai vir do Pai, e eu que vou enviar o defensor, o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos defendidos pelo próprio Deus. Nós somos cuidados pelo próprio Deus. Não estamos abandonados. Deus enviou para nós e continua enviando o Espírito Santo, nosso defensor. Ele que nos defende. É o melhor advogado que nós temos. Porque ele faz a justiça acontecer de fato. Ele que vem julgar o mundo. Ele que, como Jesus disse, vem condenar o chefe deste mundo, que já está condenado. O mal já perdeu. Nós, com Jesus, já somos vencedores. Pode parecer, quando olhamos a realidade das coisas, que o mal ainda vence neste mundo. Mas é mentira. Deus continua sendo vencedor. Deus vence sempre. Mas por que a gente vê, muitas vezes, aparentemente escondido, parece que o bem está perdendo terreno. Parece que o bem está perdendo para o mal. A gente vê como é que as coisas estão acontecendo. Bento XVI tem uma explicação muito bela para isso. Ele diz que as coisas do mal gostam de fazer alarde, gostam de fazer barulho. E o reino de Deus, o bem, sempre acontece de maneira muito sutil, sem barulho. Por isso, parece que as coisas do mal estão acontecendo mais, estão dominando. Mas não. É o bem que vem dominando. É o bem que vem tendo a última palavra, porque o bem é Deus. E Deus é Senhor de tudo. Então, meu irmão, minha irmã, não se esqueça. Nós temos um grande defensor, enviado para nós do Pai através de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Ele que nos defende, ele que defende a sua família, ele que defende a sua causa, ele que defende e ele que garante que um dia nós vamos ser vencedores. Não nessa terra, nessa realidade deste mundo, mas no céu, na eternidade. Lá onde Deus quer que eu, você e cada um de nós vamos morar. É por isso que o Senhor foi para nos enviar o Espírito Santo, para nos preparar para que um dia também nós possamos experimentar a graça de Deus. E não importa os sofrimentos, as dores, como aconteceu com Paulo e com Silas. Eles tinham a certeza de que Deus estava ao lado deles. Que você também tenha nesse dia a certeza que Deus está do seu lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado.